E o linfangioma que foi um assunto da prova de Peruíbe. Então a gente trouxe a questão de na verdade eu mudei um pouquinho a aula, eu acrescentei a parte de linfangioma, que não estava em negrito anteriormente, porque linfangioma nunca tinha sido perguntado. Claro que em outras bancas, provas de residência, já vi perguntas relacionadas a linfangioma, mas a VUNESP não tinha questões de linfangioma. Outras bancas também não é mais questões de residência, por exemplo, já abordavam esse tempo. Até a Michelle está perguntando, professor, clinicamente qual a diferença entre papiloma e condiloma? Clinicamente é difícil da gente estabelecer uma característica assim marcante. Geralmente as lesões de papiloma são lesões mais delimitadas, são lesões menores. Condiloma a gente pensa em lesões mais extensas. Então, clinicamente a gente pensa mais nessa questão de tamanho, né, mesmo. Lesões pequenas, geralmente o diagnóstico vai recair sobre papiloma mesmo, tá? E o Luciano está falando que foi ele que acho que falou dessa questão das lesões angiomatosas, né? Realmente, eu lembro que alguém tinha questionado e legal, obrigado, Luciano, pela colaboração que foi essencial, né? Na verdade, para a gente exemplificar. E o linfangioma, né? Voltando aqui, foi o que caiu agora no concurso de Peruíbe. Então a gente pode considerar uma neoplasia de vasos linfáticos ou um amartoma. Um amartoma seria um defeito, né, com distúrbio de crescimento celular, na verdade de células próprias do tecido, mas de uma forma exagerada. Aí. Então pode ser considerado até um amartoma de vasos linfáticos, dependendo da sua apresentação clínica. Dependendo do tamanho dessas lesões, elas podem ser classificadas também histologicamente, ou clinicamente, ou cavernoso, que são aquelas lesões mais extensas, mas isso não costuma ser assunto de prova de concurso. Para residência, sim, né? Muitos casos, a criança já nasce com linfangioma, 50%, metade dos casos. Quando a gente pensa na idade de 2 anos, até 2 anos, 90% dos casos já tem alguma lesão nessa idade bem assim precoce. Então é uma lesão que aparece precocemente, geralmente, nas crianças. E a Unesp, na pergunta, no enunciado, ele usa justamente esse aspecto. Então, se você a gente sempre dá aquela dica, né? Tem uma caderneta e anota os aspectos mais importantes de alguns assuntos que você vai estudar. Por exemplo, linfangioma, anota isso, aspecto pedregoso semelhante a vesículas translucentes. Por exemplo, paracoxioidomicose, estomatite moriforme, macroqueilite, tuberculose, sinal de trelar, ameloblastoma, bolhas de sabão, favos de mel, aspecto radiográfico de bolhas de sabão. Porque essas características são muito importantes para quando você estiver diante de uma questão responder o diagnóstico, por exemplo. Aspecto pedregoso semelhante a vesículas translucentes. Linfangioma. E isso principalmente porque está descrito no livro do professor Neville. Acontece grande parte dos casos, quando a gente pensa em região intrabucal, o linfangioma, a maior parte, mais de 90% dos casos, acontece na região de cabeça e pescoço. E quando acontece na região intrabucal, grande parte, a região mais acometida por linfangioma é a região de 2/3 anteriores de língua. Que isso pode promover a presença do linfangioma, promover a formação de uma língua com tamanho maior, uma macroglossia. E o tratamento, pode-se fazer cirurgia se o tamanho da lesão permite esse procedimento cirúrgico. E claro que mesmo fazendo essa cirurgia, existe uma grande tendência a recidivar. Os linfangiomas, diferente dos hemangiomas, elas não respondem muito bem a tratamentos de escleroterapia,
que eu exemplifiquei no hemangioma, que a gente usa, por exemplo, etamolim. Os linfangiomas não têm uma resposta muito boa a esses tratamentos de esclerose de vasos linfáticos. Então, não se encontrou ainda um tratamento eficaz, né, químico, um tratamento medicamentoso que seja eficaz na esclerose de vasos linfáticos. Então, muitos pacientes que têm um linfangioma, a gente fala para o paciente que tem que conviver, porque se faz cirurgia recidiva, né, e isso é uma característica desses quadros de linfangioma.